Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 10, a gente vai ler um pouco esses versículos aqui. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, mais uma vez. Glorifico a Deus porque Ele sempre nos apresenta boas pessoas, né? A Igreja de Cristo aqui na Terra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo, da sua esposa. Muito obrigada pela confiança, Deus abençoe. O presbítero Edgar, que fez o convite. A Rose, Deus abençoe, Rose. O pastor Misael, Deus abençoe todo o conselho missionário e do Amil da igreja. Deus abençoe cada um de vocês. 2 Timóteo 3, a partir do 10, fala assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O capítulo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Senhor, em Tua presença, queremos Te louvar por Tua palavra. Queremos Te louvar, Senhor, por todo esse culto, essa adoração feita a Ti, Senhor, as informações sobre as igrejas perseguidas. Senhor, em nome de Jesus, queremos Te louvar por tudo e Te pedir, Senhor, nessa parte também da palavra, que é Tua, que é viva, é eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes que vai até a alma e o espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que a Tua palavra seja revelada a nós, Senhor, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta que Paulo escreveu a Timóteo foi bem ali no final da sua vida, do seu ministério, no tempo em que ele estava ali em Roma, preso, né? Ele já tinha vivido de tudo, o apóstolo Paulo, toda a sua vida, toda a sua história. E aqui ele está dando instruções a Timóteo, que era um jovem pastor, aquele a qual o Senhor o chamou, né? E ele viveu com o apóstolo Paulo durante algum tempo, foi em algumas viagens missionárias. E nessa carta de despedida e também de aconselhamentos, onde o apóstolo Paulo está falando aqui as instruções para Timóteo, ele fala sobre o ministério de Timóteo, sobre a sua vida com Deus, sobre a sua vida pessoal, sobre tudo que ele precisa seguir para continuar bem no seu ministério, né? E pensando um pouco sobre essa carta e sobre aquilo que ele falou, nós vemos a vida de Paulo. Creio que todos aqui conhecem a história de Paulo, que era um judeu, né, um fariseu bem zeloso
as escrituras, e ele era aquele que, na igreja primitiva, ele perseguia os cristãos. Né? A gente consegue ver ali na história de Estevão, enquanto ele está sendo apedrejado, a história diz que as capas das pessoas que estavam apedrejando Estevão estavam sobre os pés de Paulo. Ele que estava cuidando, ele que estava ali guardando. E nós conseguimos ver o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. E é lindo, irmãos, porque ele estava indo para onde? Ele estava indo para Damasco prender os cristãos. Ele estava ali para perseguir a igreja, e ele realmente fazia aquilo porque ele sentia que aquilo era verdade. Né? Aquilo era verdade para ele, e ele fazia isso com toda a sua força, né? Com toda a sua vida, ele vivia para aquilo. E aí o Senhor encontra Paulo, e a partir do momento que Deus encontra ele, ele passa de perseguidor a perseguido. E agora ele vai viver uma nova história, ele vai viver uma nova vida. Ele vai começar a ser moldado por Deus, né? Aprendendo mais de Deus, daquilo que Jesus fez por ele, e assim ele vai pregar o evangelho. Aquele que antes perseguia aqueles que faziam, que falavam da palavra de Deus, hoje está sendo perseguido por amor a ela. E esse Paulo é aquele que sofreu muita coisa por amor ao evangelho, por amor à palavra de Deus. Nós conseguimos ver aqui no versículo 11, quando ele fala para Timóteo: você sabe os sofrimentos que eu enfrentei, as coisas que me aconteceram lá em Antioquia. Em Antioquia ele foi expulso, ele foi perseguido e ele foi expulso da cidade. E aí ele foi para Icônio e ele foi perseguido e ameaçado de morte. Quando ele chegou em Listra, a Bíblia de Deus fala que ele foi apedrejado e ele foi dado como morto pelos judeus daquele lugar. Deixaram ele fora da cidade. E aí ele levantou, sacudiu a poeira, entrou de novo e disse: é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Até que ele sofreu naufrágio. Nessa fase que ele estava preso, ele morreu na prisão, né? Quantas vezes ele foi preso, ele foi perseguido, ameaçado. E tantas coisas aconteceu na vida daquele que entendeu a palavra de Deus e teve um encontro pessoal com Jesus. E ao chegar ao fim da sua caminhada, esses são os últimos conselhos de Paulo ao seu filho amado Timóteo. E aquilo que ele chega à conclusão, em todo o sofrimento que ele passou, em tudo aquilo que Timóteo viu ele passar, em tudo aquilo que Timóteo soube que ele passou, ele chega nessa conclusão do versículo 12, que é: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que Paulo faz aqui, irmãos, é reafirmar aquilo que Jesus tinha dito, né? Que todos aqueles que o seguem seriam perseguidos. A perseguição, como já foi dito aqui nessa noite, né? Temos o canal do Portas Abertas, que trabalha com os irmãos perseguidos, com essa igreja perseguida lá fora, e tem trabalho, existe missionários. Quantas notícias eles nos dão, não apenas para intercessão, mas também daquilo que o Senhor está fazendo. É lindo quando a gente entra no canal do YouTube, tem vários vídeos deles, de histórias de pessoas que viveram uma vida de engano até que se encontraram com o Senhor. E através desse encontro com o Senhor, eles foram totalmente transformados e hoje vivem para a glória do nome de Deus. E aí, nós temos esse canal. Tem também o One Passion, que é um canal de missionários também, né? Uma agência missionária que trabalha nesses lugares. E eles falam tanto dessa perseguição acirrada nessas igrejas, não apenas em 50 países. Os 50 países que são apresentados aqui são aqueles que mais sofrem, mas quantos? Quantos no nosso meio, quantos aqui na América tem essa perseguição sobre o evangelho, e o quão difícil é. Esses cristãos sofrem, irmãos, perca de família, perca da sua vida, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus. Aqui no Brasil não é diferente, como já foi falado aqui pelo presbítero Edgar, pelo pastor Misael, pelo pastor Ronaldo. Quantas coisas temos vivido, quantas coisas temos sido perseguidos, por mais que não seja em questão de morte, né? Mas em relação à nossa fé, em relação à realidade da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem falado,
Nesses últimos dias temos vivido muito isso. Perseguição às tradições, né, das famílias. Eles querem distorcer a família, o entendimento das crianças, dos jovens, dos adolescentes em relação à Bíblia e à palavra de Deus. Eles estão se esforçando para deturpar tudo aquilo que o Senhor colocou na sua palavra e para nós cristãos. E essa é um exemplo de perseguição também. É aquilo que temos vivido aqui, são as primeiras, né? Eu creio, eu sempre falo assim, é só o início. Eu creio que a gente vai passar por uma perseguição pior, mais acirrada, mas enfim, o engano, ele tem se instaurado no Brasil. E na cabeça de tantos, né, que é tão difícil a gente conversar com um jovem, com um adolescente, que conheça a palavra de Deus, que esteja firmado nisso verdadeiramente, mas que eles estão firmados em ideologias, em enganos, em coisas que Deus não falou, em coisas que muitas vezes os pais não ensinaram, mas o mundo ensinou. Mas a tecnologia, as redes sociais, aqueles que têm poder de influência sobre a vida deles têm falado. E nessa parte aqui, vemos o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Timóteo, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. E uma coisa muito interessante que ele fala é que, Timóteo, você aprendeu na sua infância. Desde criança você tem vivido isso, você tem lido as escrituras, você tem aprendido com a sua mãe, com a sua avó, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, é isso que você tem aprendido. E o Senhor me fez pensar em quantas vezes nós somos negligentes com as nossas crianças. Né? A palavra de Deus fala em Provérbios 22, o versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar. E ele não vai se desviar dele. Né? E aqui nós vemos o cumprimento dessa palavra, porque Timóteo, ele cresceu assim. Ele cresceu ouvindo da palavra de Deus. E aqui nós vemos um jovem que é pastor, que é missionário, que é cheio de Deus e da palavra do Senhor na sua vida. Irmãos, nós precisamos colocar a palavra de Deus no coração das nossas crianças. Nós precisamos falar disso, falar sobre missões com as nossas crianças. Às vezes parece que eles não entendem, né? Como se eles não entendessem nada, mas, gente, a mente da criança, como tia Cris sempre fala, né, que é a de uma espinha, a mente da criança, ela é uma tela em branco. E é a gente que vai escrevendo. Então escreva na mente, no coração dos seus filhos, das crianças da sua família, a palavra de Deus. Para que ele cresça, para que ela cresça sendo um homem, uma mulher de valor, uma pessoa de Deus, temente a sua palavra. Em nome de Jesus, não é gastar, mas é investir tempo na vida deles. Invista, porque nós temos visto que o inimigo tem investido muito na vida das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens. Quantos adultos que estão por aí perdidos em sua identidade, completamente perdidos, sem saber o que fazer, porque eles não têm a palavra do Senhor no seu coração e na sua mente. E nós vemos aqui, irmãos, que para permanecer, quando Paulo fala assim, permaneça nas coisas que aprendeu. Para permanecer em algo, nós precisamos conhecer. Por isso é necessário conhecermos a palavra de Deus. Por isso é necessário termos ela em nossa mente, fixada em nosso coração. Porque a gente não consegue permanecer em algo que a gente não sabe, que a gente não conhece. Então permaneça na palavra de Deus. Ainda dá tempo, graças a Deus. Nós somos uma nação onde a Bíblia, a gente pode andar com ela na mão. A gente pode falar da palavra de Deus e nem em todos os lugares. Quando o presbítero Edgar falou aqui sobre lugares que não se pode evangelizar, no norte do país acontece isso. Manaus é norte? É norte, né? Manaus, acontece isso. Eu não lembro direito qual que é, desde que ano que não pode, mas é de 2014 para cá. Não se pode evangelizar nas ruas. Um ato simples. Uma coisa que, se juntar a igreja um dia, a gente consegue fazer tranquilo aqui. Em Manaus não se pode. Eles pagam multa por isso, porque eles não podem declarar a fé deles assim. Evangelizar eles não podem. Então, quão valiosa é a palavra de Deus para a nossa vida e o poder. A gente pode falar dela, a gente pode andar com ela. Então, conheça a palavra de Deus. Conheça daquilo
que você tem fé, daquilo que você acredita. Esteja preparado, irmão, a todo momento para falar da sua fé. Quando a gente recebe notícias da igreja perseguida, dos nossos missionários e até de outros missionários de outras agências que estão nesses países, eles falam assim: a gente não pode carregar uma Bíblia. Existem pessoas que estão com um pedacinho pequenininho da palavra de Deus, sabe? Bem pequenininho. E eles se apegam àquilo com a maior verdade. Por quê? Porque aquilo é tudo que eles têm. E aquele é o tesouro precioso da palavra de Deus, a verdade que está com ele. Então, ame a palavra de Deus. Faça uso da sua Bíblia, leia, medite, permaneça nisso. Porque quando os dias maus chegarem aqui, como vai ser? O que você tem na sua mente? O que você tem no seu coração? É a palavra de Deus? Ou você será corrompido também, ou nós seremos corrompidos pelo mundo, pelas ideologias e por tudo aquilo que o inimigo tem investido nas nossas vidas. Permaneça na palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Permaneça na palavra de Deus. Em razão a essa primeira parte, e aquilo que Paulo fala a Timóteo, ele vem com os últimos ensinos, né? Os últimos conselhos da sua carta a Timóteo. E começa aqui no capítulo 4, quando ele fala no versículo 2, pregue a palavra. Eu estava lendo um panorama do Novo Testamento, e nessa parte sobre Coríntios, eu estava lendo sobre Coríntios, e ele fala que aqueles que foram salvos por Deus têm por seu dever instruir e ensinar os outros, ou seja, pregar a palavra. Nós precisamos ter em mente aqui que Paulo foi aquele que sofreu por causa dessa palavra. Ele foi aquele que sofreu tanta perseguição, naufrágio, estava preso. Irmãos, ele estava preso. Ele terminou a sua vida assim. Você consegue imaginar um destino desse para você? Terminar a sua vida preso por amor à palavra? E ele que sofreu tanto por conta dessa palavra, ele fala ao jovem Timóteo, aquele que tem a vida inteira pela frente, né? Aquele que pode fazer muitas coisas, muitos planos, ser bem sucedido, né? Fazer o que quiser, o que seu coração mandar. Timóteo era jovem, mas o conselho que ele dá a Timóteo é esse: pregue a palavra. O que leva alguém? Você já parou para pensar o que leva alguém que sofreu tanto por uma causa, instruir outras pessoas a fazer aquilo que ele faz? O que leva alguém a fazer isso? Mas o que precisamos ter na nossa mente é que Paulo sabia que a esperança da ressurreição nos leva a esquecer os nossos atuais perigos quando pregamos a palavra. Você já parou para pensar por que os missionários, aqueles que estão nesses países perseguidos, que perderam tudo, não param de falar de Cristo? Não param de anunciar a palavra da verdade? É porque os perigos que eles passam não é nada. Irmãos, não é nada quando se prega o evangelho, quando se fala da palavra de Deus. A Ana, ela viveu algum tempo em um desses países perseguidos, e ela sempre conta um testemunho de um homem que ele entendeu a verdade. Ele entendeu sobre Cristo. E ele saiu todo louco, todo alegre lá. Jesus, Jesus. E eu falo assim: cara, você tá doido? Você não pode falar isso aqui, você vai morrer. Ele: não, eu não posso ficar isso só pra mim. Eu vivi uma vida inteira de engano e agora eu conheci a verdade. Então eu quero que todo mundo entenda da verdade. É isso que faz com que eles continuem essa esperança da ressurreição de Cristo, essa obra salvadora do Senhor, que faz com que aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem por amor a Cristo, continuem a falar da palavra de Deus. Irmãos, o que temos esperado para fazer isso? O que temos esperado para falar da palavra de Deus? O que você está esperando? Existem pessoas que serão alcançadas através da sua vida, não da minha. Eu vim lá de Pernambuco para cá,
Glória a Deus que muitas pessoas estão sendo alcançadas através da minha vida. Mas tem pessoas aqui em Assis que eu não vou conhecer, mas você conhece. Existem vizinhos seus que eu jamais vou conhecer, mas você conhece. O que você está esperando para falar da palavra de Deus a eles? Você está esperando uma perseguição? Você está esperando ficar sem a Bíblia? O que você está esperando para falar de Cristo, do sacrifício de Jesus? Gente, Ele morreu na cruz por amor a nós. Você se lembra do tempo em que você não tinha Cristo? Eu me lembro, a minha vida era triste. Minha vida era depressiva, esquizofrênica, porque eu não tinha a Cristo na minha vida. Então pensa como que é a vida desse povo, do mundo, que não serve a Cristo, que não entendeu o sacrifício e o amor dele por nós. Pensa como que é a vida desse povo que não tem esperança. Não tem esperança. Para eles a vida é isso aqui e acabou. Como é difícil, irmãos, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê amor às almas perdidas. Ore para que o Senhor, Ele faça com que esse povo seja precioso aos nossos olhos. E eu falo para você nessa noite, com o tempo que ainda me resta, não vai dar para falar sobre tudo isso aqui, mas eu creio que se você ler na sua casa, o Senhor Ele vai esclarecer a sua mente, Ele vai trazer sobre você a revelação dessa palavra, assim como Ele me deu. Aqui no versículo 5, Paulo fala assim para Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você sabe qual que é o seu ministério? Há alguns anos atrás eu pensava que o meu ministério era cantar. É porque eu cantava na igreja. Eu pensava que o meu ministério era ser líder de jovens, porque eu cuidava dos jovens e eu pensava que era só isso. Até que eu me deparei com a palavra que falou assim: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Faça discípulos, batizando em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me deparei com essa palavra e o Senhor, Ele colocou no meu coração esse anseio, esse desejo por fazer missões. E missões não é apenas para mim que saí de Pernambuco para cá. Não é apenas para Ana que saiu do Paraná e veio para cá e já foi para tantos outros lugares. Missões é o dever da igreja. Missões é a missão da igreja. É a sua missão. A partir do momento que você levanta a sua mão e entrega a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem por obrigação, você recebe uma ordem. E essa ordem é: vai, prega a minha palavra. E é isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. Faça a obra de um evangelista. Pregue a minha palavra, pregue a palavra de Deus. Fale sobre Cristo, irmãos, nós precisamos fazer isso. Um missionário chamado A.W. Pink, eu vou falar assim porque eu não sei inglês, tá bom? Mas é isso. Ele escreveu uma carta da Austrália na década de 90 para cá. E ele falou assim: a grande necessidade da Austrália nos dias de hoje é homens enviados e ungidos por Deus. Homens que não deixarão de declarar todo o conselho de Deus. Homens no qual a palavra de Deus habite ricamente, de forma que possam dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Homens no qual repousa o temor de Deus, a ponto de estarem livres do temor dos homens. Irmãos, é essa necessidade do mundo. Ouvir a palavra de Deus. E nós somos os mensageiros dessa palavra de Deus. Então o que o mundo precisa, o que esse missionário falou aqui na década de 90, é tão atual quanto não existe mais jornal, né? Eu acho que não. Mas, enfim, o jornal de amanhã, né? Falando em nossa língua. É tão atual
Porque o mundo necessita disso. Necessita de pessoas que preguem a palavra de Deus. Que fale, que o faça ser conhecido. O Deus que esse mundo conhece não é o nosso Deus. Ele definitivamente não é o Deus da Bíblia que eu leio. É o da sua? Não é. Esse Deus que é pregado, que é banalizado muitas vezes, ele não é o nosso Deus. Então esse povo precisa conhecer o Deus verdadeiro. E é necessário que nós façamos o nosso trabalho. O trabalho de um evangelista. Que nós cumpramos plenamente o nosso ministério. Assim como Paulo, ele conclui esses conselhos finais a Timóteo, aquele jovem. Eu quero concluir as minhas palavras hoje aqui com os irmãos. Cumpra plenamente seu ministério. Seu ministério é pregar a palavra de Deus. É fazê-lo conhecido. Antes que coisas piores aconteçam a nós, né? E mesmo assim, fazer como aqueles que estão em países perseguidos têm feito, que é pregar a palavra de Deus corajosamente. Nós não podemos pedir para que o Senhor os livre daquilo, né? Precisamos pedir para que o Senhor os fortaleça, para que eles continuem. Porque a palavra precisa ser pregada em todo mundo, para que o Senhor venha. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então vamos fazer o nosso trabalho. Vamos falar da palavra de Cristo. Vamos continuar intercedendo pelos irmãos que estão sofrendo perseguições. Vamos orar pelo nosso Brasil. Ali no Nordeste, em janeiro, a gente foi para lá com 26 jovens. E foi tão difícil. Irmãos, a gente nunca passou por uma situação daquela e chega a ser tão absurdo, é tão absurdo, chega a ser engraçado. Realmente, aquilo que o pastor falou aqui aconteceu quando a gente viveu aquilo. O padre não queria que a gente falasse de Jesus. E não é o Jesus que eles pregam? Não é Deus? Mas ele não queria e muitos se opuseram a nós. E como foi difícil ali no ambiente espiritual, com aqueles 26 jovens que também nunca passaram por aquilo, viver aquela situação. Mas em tudo, nós podemos ver a mão de Deus trabalhando e foi maravilhoso. Em meio à perseguição, o Senhor continua trabalhando. Em meio a tudo aquilo que pode nos acontecer, a todo sofrimento. Gente, o sofrimento não é nada. Não é nada comparado à glória que há de vir, comparado àquilo que o Senhor fez já sobre as nossas vidas. Então suporta o sofrimento. O que é uma perseguição? O que é uma calúnia? O que é a Bíblia fala? O Senhor, Ele não escondeu isso da gente. É que nós vamos passar por isso. Mas nós precisamos ter bom ânimo e cumprir o nosso propósito aqui na terra. Aos jovens que estão aqui, eu quero dizer, não existe vida melhor do que aquela que o Senhor preparou para você. Do que os planos de Deus sobre a sua vida, não existe vida melhor. Eu passei muito tempo da minha vida atrasada. Eu me atrasei muito porque eu não queria viver aquilo que Deus tinha para mim. Eu queria viver tudo. Eu queria ter os meus planos, né? Eu queria fazer a minha casa, eu queria ter minhas coisas. E eu não era feliz, existia um vazio no meu coração. Por quê? Porque eu não queria viver aquilo que o Senhor tem para mim. Mas quando eu disse sim ao propósito de Deus, ao plano de Deus na minha vida, eu percebi que essa é a melhor vida. É a melhor vida que nós podemos ter. É viver a vida que Cristo planejou para nós. Então, jovens, não perca tempo. Não se amoldem ao mundo. Mas transforme a sua mente pela palavra de Deus. Viva essa metanoia na sua vida. Aos irmãos aqui, continuem. E vivam a vida que o Senhor tem para você. Porque ela é muito boa. E lembrar que, além dessa vida daqui, nós teremos a vida eterna com Cristo no céu. Imagina passar a eternidade com Cristo. Irmãos, eu não sei vocês, mas sempre quando eu falo da eternidade com Cristo, eu fico... Volta logo, Jesus. Volta logo, porque é eternidade com o nosso amado, com aquele que nos salvou.
com aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e de uma vida tão miserável, tão esquizofrênica, é passar a eternidade com Cristo. Então, meus irmãos, aquilo que nós queremos para nós precisamos também querer para outras pessoas. Nós não podemos ser egoístas de maneira nenhuma em relação ao Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Quero deixar para vocês aqui, aconselho os irmãos a ler essas 2 cartas de Paulo a Timóteo. Eu creio que vocês já têm feito isso, alguns já leram, aqueles que não leram, corre que ainda dá tempo. Irmãos, tem para mais de 1 ano que eu não consigo sair dessas 2 cartas, porque o Senhor tem ministrado muito na minha vida através dela, através dessas palavras. E o cerne dessas 2 cartas é essa: pregue a palavra. Então pregue a palavra, cumpra o seu ministério, seja um evangelista. Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar a sua vida, minha irmã, como agente transformador nessa sociedade. Ele quer usar a sua vida como agente transformador aqui em Assis, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Continue orando por nossos irmãos. Continue orando pelos missionários na MISPA, pelo nosso trabalho ali na base. Temos orado pelos irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pelo teu poder, pela tua palavra, por esse culto, por esse momento em tua presença, Deus. Queremos te louvar por tua palavra. Queremos te louvar, Deus, porque o Senhor tem nos designado a uma boa obra. Senhor, que nós possamos continuar em tua presença, vivendo, Senhor, o teu querer, a tua vontade, estarmos, Senhor, disponíveis para aquilo que tu queres a nossa vida. Em nome de Jesus, queremos te louvar. Queremos te louvar pela tua palavra. Queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te louvamos, Senhor, por esse dia, por mais uma semana que começou. Te louvamos, Senhor, porque vemos o teu poder sobre nossa vida e sobre o nosso meio, Deus. Que durante essa semana nós venhamos ter a oportunidade de pregar a tua palavra, de vivermos, Senhor, aquilo que tu tens para a nossa vida, de cumprirmos o teu chamado sobre nós, Deus. Em nome de Jesus, nos dá, Deus, oportunidade, coragem, ousadia para falar da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.